Olá! Hoje nós vamos agora começar a falar do tema sobre qual a relação entre realização profissional e a cura da sua criança interior. Então, vai ser um conteúdo de interesse para você que quer contribuir para um mundo melhor, mas não só. Você também quer se realizar no exercício profissional, oferecer a sua contribuição única, fruto do que você é, certo? Ou seja, contribuir no mundo com o que é o seu maior potencial. Então, isso é possível e nessa live de hoje eu vou explicar o porquê para isso é necessário curar a criança interior, ok? E assim, o engraçado sobre isso é que algumas pessoas que nunca acessaram ainda a sua criança interior, muitas vezes elas dizem que não precisam curar a criança interior, né? Que tá tudo bem com ela. E elas dizem isso porque, assim, muitas pessoas ao longo da sua vida, tipo assim, as coisas que são difíceis de lidar, né, que vão acontecendo ao longo da vida, muitas pessoas vão varrendo isso para debaixo do tapete, certo? E essas mesmas pessoas, depois que elas levantam esse tapete e olham tudo que elas varreram por baixo, para baixo, né? Aí é que elas entendem o quanto elas tropeçavam nesse tapete ao longo, né, da sua vida, no dia a dia, nas coisas que tinha que fazer, e tava lá esse tapete cheio de entulho embaixo e ela tropeçando e não sabia que era devido a isso, a tanta coisa varrida para debaixo desse tapete, entende? Por isso que muitas vezes diz, não, eu não tenho nada que curar na minha criança. E isso demonstra apenas que isso está no inconsciente, que isso foi sendo varrido para debaixo do tapete. E aqui nós vamos conversar um pouquinho o porquê, né, que isso acontece, tá? E assim, uma outra imagem que é útil é assim, você já reparou que se a sua casa vive bagunçada, né? Tá constantemente, habitualmente bagunçada, aos poucos você acostuma e passa a não ver mais o caos. Você já percebeu isso? E aí, sabe quando que você percebe o tanto que a tua casa tava bagunçada? Quem que arrisca? A Camila tá aí, né? Oi Camila, bem-vinda, amada. A gente percebe o quanto a casa tava bagunçada e depois de uma faxina. Você já teve essa experiência? Depois da faxina você, uou, meu Deus, que diferença, né? E quando a coisa tá, né, você habitua com aquilo, você muitas vezes não se dá conta do quanto aquela bagunça toda polui o teu dia a dia, atrapalha nas coisas que você faz, né? E isso é que acontece com o hábito. Então, nós vamos entender agora, daqui a pouquinho, né, nessa live de hoje, que bagunça é essa que uma criança que não é ouvida e que não é vista faz dentro da gente, certo? E faz dentro da gente impedindo você de alcançar os seus objetivos de adulto. Então, muitas adultos, nós temos dificuldades de alcançar os nossos objetivos,
E muito disso vem em decorrência dessa bagunça de uma criança que não é ouvida e que não é vista, certo? Então, essas dificuldades que vão sendo guardadas, né, empurradas para debaixo do tapete, elas vão impedindo, né, você de alcançar os seus objetivos, inclusive de contribuir profissionalmente, certo? Quantas pessoas sentem que tem um imenso potencial, muito conhecimento, né? Muitas ideias, projetos e não consegue tirar aquilo da ideia e do papel, certo? Deixa eu ver quem que entrou aqui. Bem-vinda, gente. Pati, Elis, Leozin, Eiba. Vamos entrando. Então vamos lá, né? Quem que tá aqui comigo, né? Ou tá assistindo esse vídeo, se estiver assistindo depois no replay também, né? Você sente que acontece com você na sua vida de você querer realizar coisas, né? Que você sabe que tem, assim, são ideias, projetos que têm um potencial enorme, mas que você não consegue colocar em prática, encontra dificuldades, desafios para colocar em prática. Vocês podem ir escrevendo que a gente vai conversando daí, ok? Então assim, ó, como se você tem algo importante para fazer. Muitas vezes a gente tem esse sentimento, né, de ter algo importante para fazer, mas sentir que tá presa a um sentimento de impotência e que você não consegue dar os passos para isso. Seja lá por qual motivo for, né? Então, você já deve ter escutado uma frase que diz: quem quer faz, quem não quer dá desculpas, né? Na verdade, assim, a gente encontra motivos, né? E a gente se justifica com motivos. Eu não consigo por conta dessas dificuldades, desses desafios, né? Muitas vezes até diz, não, eu tenho má sorte. Ai, a condição financeira, a condição do país, eu não tenho parceria, ou N motivos, certo? Mas, no fundo, o que você vivencia é uma sensação, um sentimento de impotência e de não conseguir dar os passos para a realização daquilo que você quer. Não é verdade? Olha lá, já estão respondendo aqui no chat. A Pati, né? Aqui, não sai do papel, fico muito frustrada e culpada. Então, Pati, isso acontece mesmo, né? Nós vamos destrinchar, aprofundar um pouquinho quais podem ser os motivos disso, certo? E acontece com muitas pessoas, e a gente tem que olhar realmente para dentro e localizar o que é que está travando, né? Esse desabrochar da realização adulta, enfim, né? Porque a idade adulta é a idade da realização, é onde nós temos a nossa maior potência para realização, certo? E se isso não está acontecendo, então nós vamos olhar para isso, né? Aqui, ó, a Paty. Um astrólogo falou para mim que tem um potencial de uma Ferrari, mas com 7 freios. Uou! Paty, que bom que você tá aqui, porque eu acho que aqui você já vai poder ter um start de como olhar e como liberar esses freios, certo?
Bem-vinda, Eliane, bem-vinda, Cláudia. Então, bom, o que que acontece, gente, é o seguinte. É que esses registros que nós carregamos em nós, né, que vêm da infância, que são registros de um tempo em que nós nos sentimos, é assim, quando aqui chegamos, né, durante muitos anos, ou seja, até chegarmos à idade adulta, nós nos sentimos pequenos demais frente a um mundo muito grande, certo? E nos sentirmos pequenos demais, né? Impotentes diante desse mundão de adultos, desse mundão de gigantes, né? Que decidem tudo, né? Que as coisas acontecem ao meu, como se fala, as coisas acontecem independente, né, da minha vontade. Isso gerou em nós, logo que aqui chegamos, registros que a gente carrega até hoje, até a idade adulta, de sentimento de inadequação. Porque quando somos crianças e somos pequenos, os adultos, na maior parte das vezes, os adultos que estavam conosco, nos reprimia, né? Dizia que aquele jeito que a gente não é adequado, como que a gente tem que modificar o nosso comportamento. Então, nós sentimos muitos sentimentos de inadequação, de impotência, de congelamento frente a circunstâncias que a gente não tinha controle, não sabia como lidar, frente às exigências desse mundo de gigantes. Então, é importante a gente perceber e se sensibilizar com essas formas como todos e todas nós nos sentimos quando aqui chegamos, certo? E essas formas de nos sentir, como foram os nossos primeiros registros aqui, elas continuam nos acompanhando pela vida e boicotando a nossa realização como adultos. E boicotando de que jeito? Primeiro, boicotando essa realização, que a gente se realize naquilo que nós somos verdadeiramente. Por quê? Porque dificilmente uma criança se sentiu plenamente reconhecida, vista, valorizada na sua forma natural de ser. Essa não é a experiência da maioria de nós, certo? Então, a gente carrega esse sentimento vida afora, de que a gente, vamos dizer, é como se nós reprimimos a nossa realização naquilo que nós somos verdadeiramente, inclusive quando já somos adultos. Isso vem com o sentimento de inadequação, com autocrítica, com ceticismo, sabe? Não ouvir e não acreditar naquilo que eu sinto, naquilo que eu intuo. Desconfiança de si mesmo. Percebe? Percebe quantos sentimentos nos habitam que vão delineando a nossa experiência e que vem de uma origem da criança que você carrega dentro de você ainda.
Estão me acompanhando aqui? E assim, eu não tô falando em que esses registros ativos da sua criança interna, eu não tô falando que eles impeçam você de ter sucesso profissional. Às vezes eles impedem e às vezes não, tá? Porém, mesmo que uma pessoa que tem sucesso profissional, ela pode estar num sentimento de insatisfação absurdo devido aos registros da criança ativa, tá? Então, para entender isso, né? Essa criança dentro de você, ela se sente impotente para se realizar como ela é e quer. Então, mesmo uma pessoa que tenha alcançado não realização, sucesso profissional. Muitas vezes ela tem sucesso profissional, mas ela não se sente realizada profissionalmente, certo? Por quê? Porque ela não está atuando atuando de uma forma que ela expresse aquilo que ela de verdade é. Então você pode até ter escolhido uma profissão ou ter um trabalho como você foi educada para ter, né? Ou como você se convenceu de que é correto. Então, assim, muitas vezes a pessoa escolhe caminhos, profissões, trabalhos que ela aprendeu a valorizar devido aos valores da mãe, do pai, da família. Só que aquilo não confere com a expressão do jeito dela, com aquilo que diz intimamente a alma dela, com aquilo que ela é. Então, nós muitas vezes acabamos reprimindo coisas que a gente acredita que não são bem aceitas, né? E nos direcionando para formas, né, de trabalho para as quais nós somos educados para valorizar. Porém, para isso, nós adormecemos, anulamos o nosso jeito. Nós anulamos aquilo que seria a nossa contribuição genuína, única, natural. E por quê, né? Porque essa criança que nós temos dentro de nós nunca foi verdadeiramente vista, nem reconhecida como ela é. Nos seus potenciais. Então, muitas vezes, aquilo que poderia ser um potencial de desenvolvimento numa criança, num adolescente para chegar na idade adulta, muitas vezes aquilo é recriminado pelos mais velhos como sendo um defeito. Vou dar um exemplo aqui. Não sei se vocês sabem, Steven Spielberg. Steven Spielberg teve uma mãezona que deixava ele espalhar ketchup pela casa, vazando do armário para simular sangue, que aconteceu uma cena terrível e que tinha sangue. Steven Spielberg,
ele tinha espaço para a criatividade dele e a mãe dele teve sensibilidade para com isso e deu esse espaço para ele. Mas quantas mães, quantos pais, quantos adultos dão esse espaço para a criança, entendendo que ela precisa expressar esse jeito dela? É muito raro, certo? Então, essa criança que mora dentro de nós, ela é uma sobrevivente de uma longa fase por anos na nossa vida, em que ela não foi reconhecida nos seus potenciais, nem na sua sensibilidade. Quantas crianças sentem coisas e dizem não quero isso, quero aquilo, e o adulto não respeita. Não, faz porque é bom para você. Né? Isso é o senso comum, isso é o hábito, é o que nós estamos acostumados a ver, é ou não é? Se você sai fora, você vê um adulto com uma criança, você vê o adulto se comportando desse jeito com a criança, verdade? Então, ou essa criança dentro de nós nunca foi vista, nunca foi reconhecida, né? Ou muitas vezes foi duramente criticada, censurada, não é? Eu tenho uma aluna, gente, faz fim de semana retrasado, foi a última aula de uma das turmas da pós de psicologia transpessoal. E tem uma aluna, uma formanda, né, dessa turma, que nessa aula disse, ela declarou assim: pela primeira vez na minha vida eu me senti vista. O que é isso, gente? O que é essa experiência? O que é viver isso? E não é ela, eu, você, cada pessoa. A gente não se sente vista na alma. Se você for perceber, se você for se sensibilizar, se você for olhar para o que você sente dentro, no relacionamento com as pessoas, quem aqui pode dizer que se sente realmente visto, vista? Naquilo que é, naquilo que percebe, naquilo que diz. Em geral, é uma briga, é um desgaste conseguir fazer alguém entender e ver aquilo que a gente é. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, as nossas verdades. Então, dentro dessa experiência que passamos, né, nas nossas vidas, você acaba se conformando com as formas de sucesso que são reconhecidas pela família e pela sociedade, né? E com isso, né, nos conformando com essas formas de sucesso, nós nos adequamos a isso e com isso nós não conhecemos e não desenvolvemos os nossos superpoderes,
que é o que eu chamo superpoderes, que são as nossas características únicas. Aquelas características que são a minha parte de contribuição, que é a minha perspectiva única de forma de ver, de jeito de ser. O mundo não teria essa experiência se eu não expressasse ela. E na grande parte das pessoas, a grande parte das pessoas não expressa. E o mundo perde. Certo? E, então, dentro dessa experiência, o que acontece com a maioria das pessoas é que se conformam com essas formas de sucesso que são aceitas e reconhecidas socialmente, né? Porém, se desconectando da sua forma, do seu jeito, dos seus superpoderes, né? E ainda assim, se você consulta internamente, você se sente insatisfeita, insatisfeito. Você percebe que de alguma forma você tem um potencial que não está sendo usado, que você não está contribuindo como você poderia com aquilo que você é. Você tem esse sentimento? Se você tem esse sentimento, coloca aí no chat, né? Então há um sentimento de uma frustração de um potencial que não está sendo aproveitado. Muitas pessoas chegam para nós, chegam para mim na pós de psicologia transpessoal com essa sensação, exatamente com essa sensação. E é exatamente isso que faz uma criança bem comportada. O que é que faz uma criança bem comportada? Né? Criança bem comportada engole o choro, faz cara bonita, para a sociedade gostar dela. E como adulto, engole a frustração, engole a insatisfação e faz cara de quem está gostando do trabalho maçante que está fazendo, né? Você se sente assim? Se você se sente assim, muito prazer. Eu te apresento a sua criança interior. Então, apresentada essa criança interior, né? Muito prazer. Essa criança começa a ser reconhecida na sua vida, nas coisas da sua vida. E essa, então, ela é a primeira etapa da abordagem integrativa transpessoal, que é a etapa do reconhecimento. Nada pode ser mudado e nem transformado sem primeiro ser reconhecido. Concorda comigo? Então, nesse momento, percebendo essas coisas, você reconhece que existe uma criança dentro de você que carrega esses sentimentos de impotência, de inadequação, de insatisfação, de frustração. E você começa a olhar para isso, em vez de engolir isso e fazer a cara bonita.
certo? Então, reconhecida essa criança na sua vida, você precisa começar a perceber os sentimentos dentro de você que vêm dela, certo? Sentimentos esses que você dá outros nomes. Por exemplo, medo de mudança. Medo de mudança, e muitas vezes você dá um nome de tenho uma profissão estável. Então, assim, às vezes você tá numa profissão e você não sai dela, embora esteja insatisfeito, você não sai dela porque por motivos. É uma profissão estável, ou eu tenho um emprego, me dá dinheiro, certo? É necessário. Mas, na verdade, se você está insatisfeita e continua nessa situação, independente de qual outro nome você dê como desculpa, você continua ali. Não é porque é estável, porque dá dinheiro, é porque você tem medo de mudança. Medo de mudança vem da criança. É isso que te impede de mudar. Por quê? De novo, porque a criança tem guardados os registros das experiências em que as mudanças aconteciam completamente fora do controle e da potência dela. Ela era impotente frente às mudanças. E mudanças traziam dificuldades. E hoje, como adulto potente, muitas vezes você não acredita na sua potência. Você se sente impotente porque você está no sentimento da criança e tem medo de mudança. Percebe? Então, quando você reconhece essa criança dentro, você começa a identificar quais são os sentimentos que vêm dela. Além das historinhas que você conta para você se justificar. Você olha para o sentimento, certo? É assim mesmo, né, Paty? Muito medo. Pois então. Então começa a olhar isso, da onde é que vem, certo? Isso é o início da transformação e da libertação disso, certo? E aí, você começa então a perceber na sua vida esses sentimentos, né? E você fica atento a essa criança. Você começa a olhar para ela dentro de você. E começar a olhar ela dentro de você faz toda a diferença, porque essa criança tem sido deixada sozinha, sem ser vista, sem ter atenção por muitos anos, né? E então, nessa fase de começar a criar intimidade com essa criança, a olhar ela, né, a poder ajudar essa criança a transformar tudo isso, você pode, nesse momento, para você se ajudar, pode começar a anotar, ter um caderninho, caneta, né, e anotar os pensamentos, os sentimentos que vêm dela.
né? As formas que você aprendeu a se sentir desde que era pequena. E essas formas que você aprendeu a se sentir, elas trazem também pensamentos, né? Crenças sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre os relacionamentos, sobre o amor. Tudo isso vem desse lugar, desses registros, das experiências que você teve desde que era pequenininha, pequenininho, certo? Então, quando você faz isso, você começa a anotar, começa a prestar atenção no que vem desses registros, desses sentimentos e desses pensamentos. Então, aqui você está na etapa da identificação, que é a segunda etapa. E quando você está na etapa da identificação, naturalmente acontece uma mágica, sabe? Que é o seguinte: se você está olhando para os seus sentimentos e para os seus comportamentos e vendo o que é da criança dentro de você, então, de ver isso, de olhar para isso, você se descola dessa criança. Por quê? Se você está olhando para isso, você não é isso. Entende? Quando você está olhando, você está vendo, você consegue ver que isso é da criança. E então você se descola dessa criança. Esse espaço, esse jeito, esses registros dentro de você param de atuar no automático, como se fosse você adulta. Tá me acompanhando aqui? Então assim, enquanto você não olha para isso, né? Não olha, não conhece, não distingue o que vem dessa criança, parece que você é isso. Parece que você é impotente, parece que você tem medo, parece que você não consegue isso, não consegue aquilo, parece que esse é o seu jeito, certo? Então, isso enquanto você não olha, parece que você é isso, né? E isso te domina. E aí, te domina e as coisas acontecem no automático, certo? Você pode ter surtos, crises. Às vezes você tá, né, em relacionamentos, de repente tem um surto, tem uma reação absurda, fica nervosa, põe tudo a perder, né? Termina relacionamentos, ou então não consegue realizar o que você quer. Por quê? Porque a criança está no automático e isso domina você. E quando você vê, quando você consegue ver essa criança atuante dentro de você, isso começa a se transformar. Porque aí, o que acontece? Você vai ver que é só uma criança.
que é uma criança que está fazendo um escândalo, sim, mas é porque ela é pequenininha, é porque ela tem medo, é porque ela precisa de atenção. E aí você dá atenção, você olha para isso dentro de você, né? Aí você pode acolher essa criança, acolher ela, ouvir a vozinha dessa criança dentro de você, encorajar ela. Você vai ouvir todos aqueles sentimentos e você já sabe que não é seu, que não é você. E você pode encorajar, você pode responder a isso que vem no automático, né? Você pode descobrir quais são as necessidades dessa criança dentro de mim. Puxa, mas é que essa criança está precisando disso. E você pode passar a atender essas necessidades, sem precisar que ela faça tanta bagunça na sua vida. Entende? Uma criança que está fazendo muita bagunça é porque ela precisa ser vista e ouvida. Aí você acalma um pouco essa criança e diz: olha, vamos fazer um combinado? Você tá louca para se divertir um pouco, né? Eu vou te levar para se divertir. Você vai caminhar na praia tal dia, ok? Você fala para você mesma, você se dá isso que você precisa. Então te acalma, porque você vai ter. Eu vou cuidar de você. Você vai ter isso que você precisa. E aí você começa a se ocupar de cuidar dessa criança e de dar para ela o que ela precisa. Entende? A Paty, muito bom ver assim. Nunca imaginei que podia ser assim. Sim. Conta mais, o que você nunca imaginou que poderia ser assim, Paty? E aí, passando a ter esse relacionamento de você com você mesma, com você mesmo, com esses estados seus, essas partes suas que estão ativas, que estão vivas, que você que acompanham você pela sua vida, né? Que é essa sua criança. Então você passa a olhar, passa a acolher, a encorajar, a atender as necessidades dela, né? A ver de verdade como você é, o que você precisa, sabe? E você então deixa ela voltar a viver dentro de você com isso, né? E quem que faz isso? Quem que faz isso tudo? Quem que cuida da criança? Quem que acolhe? Quem que atende essas necessidades? E quem é que possibilita que essa criança volte a viver? É o adulto. Então, quando você faz tudo isso, esse movimento, como eu disse, você se descola dessa criança e você começa a ganhar, então, a potência da consciência de adulto. E você agora ganha autonomia e liberdade frente a esses sentimentos condicionados da criança. Percebe? Então, agora, olhando para tudo isso e se relacionando com consciência com tudo isso, você ganha autonomia e liberdade frente aos automáticos. Ok? E aí você pode olhar para esses condicionamentos, para esses automáticos
e decidir o que fazer com isso, né? Assim, decidir como é que eu posso ajudar essa criança que se sente assim dentro de mim a crescer, a amadurecer. Como é que eu posso fazer isso com amor? E você passa a fazer isso como uma mãe ou como um pai de si mesma, de si mesmo. Porque agora você pode ser a mãe ou o pai que você precisa. Agora você pode se dar isso. Olha só que coisa mais maravilhosa. Você pode ser para você o que você precisa, né? E fazendo isso, né? Podendo então atuar como adulto frente a essa criança, você sai da paralisação, você não vai mais ficar paralisada, paralisado frente ao que você precisa fazer na vida. Porque quem se sente paralisado e não consegue dar os passos, quem está naquele sentimento de impotência, é a criança. E você descolou já. Você se descolou dessa criança, consciência de criança, né? Então você faz o que nessa altura? Você pega essa criança no colo e segue em frente, né? É como a minha aluna trabalha comigo também, mas ela também é uma formanda. A Ivete, ela tá agora lançando o projeto transpessoal dela, da pós, né? E ela vai fazer, né? Vai começar a pôr a cara aí pro mundão, a dar curso, a fazer live. E ela diz: eu nunca faria isso. É a primeira vez que eu vou começar a fazer isso e eu tenho medo. Mas eu pego o meu medo e vou com medo mesmo. Entende? Isso não paralisa mais você. Você pega essa criança no colo e vai em frente. Mas vai cuidando dela. Certo? E nisso, nesse movimento, você se desidentificou dessa criança, mas você não ignorou ela, né? E aí, você se desidentificou. Quando você se desidentifica, mas você não ignora, você integra ela, você olha, você aceita e você integra ela, então acontece a alquimia da transmutação, que essa é a quarta etapa na abordagem integrativa transpessoal, certo? E essa transmutação, nesse processo de adultecer a criança e ganhar a potência que você é, nesse momento dessa transmutação, você passa a se dar o que você precisa. Então, olha a integração, né? Essa criança está ativa e esse adulto está ativo. E você está identificado com a consciência de adulto. E você dá para você mesmo, que é criança que está dentro, aquilo que você precisa. Certo? Então você é quem dá e você é quem recebe. Essa é a transmutação. Né? E isso, esse processo, ele traz para você a grande oportunidade de você poder
abraçar, então, a partir daí, o que você quer realizar na vida. Certo? Por quê? Você só realiza se curar a criança. O realizador é o adulto. Então, você precisa realmente sair desse lugar de impotência que é da criança, que é dos registros da criança, que você carrega até hoje, que todos e todas nós carregamos pelas experiências que eu já expliquei aqui no início dessa live, certo? Então esse processo ele é necessário para que você possa se apropriar da sua vida, pegar a sua vida nas mãos e poder realizar o que você quer e precisa realizar na sua vida, né? E então, empoderada disso, nessa altura, você vai transformar a sua vida para se dar isso. Para se dar a realização daquilo que você é e quer. E se dando, você dá também para o mundo, porque você leva ao mundo essa sua contribuição. É junto, né? E você, então, leva ao mundo essa sua contribuição de pessoa plena, madura, sábia, potente. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu vi que teve bastante comentário. Teve gente entrando. Oi, Mila, Marta, Ana Cris, Glória. Epa, coisa boa. Aqui a Paty falou. Eu achava que eu sou medrosa e não entendia por quê. Difícil pensar que sendo tão adulta ainda criança pode estar aí. Então, Paty, assim, não é que ela pode, ela está. Todas nós temos uma criança dentro porque fomos uma criança, aprendemos sobre a vida como uma criança e guardamos os registros todos na nossa memória. E essa é uma memória ativa, porque nós usamos essa memória para lidar com as coisas da vida. Então, ninguém ensinou para nós como transformar isso. E aí que existem esses estudos dentro da psicologia e ferramentas dentro da psicologia transpessoal para você poder trazer à consciência essas coisas que estão debaixo do tapete, varridas para a inconsciência. Entende? Por isso que você acha, puxa, como é que pode uma criança estar ativa dentro de mim até agora, como adulta? Mas é porque foi varrido para a inconsciência. Por isso que você deixou essa criança gritando sozinha. E você não ouve mais ela. Você só abafou. Entende? Tem uma frase do Jung que ele diz assim: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dominar a sua vida e você vai chamar de destino. Entende? Então, enquanto a gente mantém as coisas na inconsciência, elas dominam a nossa vida. E aí você só sabe que é assim, mas você não sabe, tipo,
O que fazer com isso? Vem o sentimento de impotência, certo? E então, quando você está nessa altura, né, desse processo de já poder transformar a tua vida para se atender e se dar o que você quer realizar. Então, veja, nós fomos habituadas a não sermos vistos e não sermos reconhecidos como somos, né? Ou como pensamos ou como sentimos. Parece que tem um mundinho nosso que é só nosso, que só a gente sabe, não parece? Então, quando você está nessa etapa de ganhar a potência do adulto novamente, ou novamente não, talvez pela primeira vez, né? Você passa a se olhar e a se legitimar. Você para de projetar, de esperar, de depender que o outro consiga enxergar você, consiga reconhecer e valorizar aquilo que você vê como importante, como de valor. E você mesma passa a se conferir legitimidade, valor. Sabe? Você se apoia naquilo que você sente, naquilo que você pensa, naquilo que você quer, né? Então, nesse momento é como um renascimento que você pare a você mesma, a você mesmo. Só que agora você vai parir você legitimando o seu jeito de ser, apoiando você, expressando aquilo que você é. E consciente da sua importância no mundo. Certo? E nesse ponto, aí sim é que você tem um legado para entregar para o mundo. Porque você se recebe e você se descobre. Enquanto você não se olha, não se apoia, não se recebe, não se legitima, você não sabe o que você sente, o que você quer. E nem como você é. Precisa muita atenção voltada para si mesma, para si mesmo. De observação. Você precisa se ver o suficiente para descobrir como é que você é. Para descobrir quais são as suas verdades. E como você quer expressar essas verdades. E nesse ponto é que você tem um legado para contribuir no mundo. Porque você nasceu de novo. Só que agora você nasceu agora é um nascimento em que você se dá essa liberdade. Você se dá o que você precisa. Certo? E então, assim, esse passo a passo todo que eu tô contando para você e que eu tô orientando, né?
ele acontece na pós de psicologia transpessoal. Eu tenho algumas alunas aqui que podem dizer, né? E você pode ver mais sobre isso. Nós temos ali uma playlist no nosso YouTube que se chama Depoimentos. E ali também tem muitos relatos sobre isso, sobre esse processo que alunos já formados contam sobre como foi se apropriar, né, de si mesmos como adultos e sobre a importância desse processo de amadurecer essa criança para conseguir realizar os seus projetos autorais, certo? Por quê? Porque depois que você faz isso na sua vida, você pode, então, ajudar outras pessoas, você pode passar a ajudar outras pessoas a fazerem isso na vida delas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que escrever. Eu neguei isso porque algumas linhas espirituais que sigo dizem que não olhe para o passado e fique só no presente. Aí eu esqueci a minha criança. Então, Paty, a questão é o seguinte: o presente, ele é o momento, é o instante de poder, onde você pode transformar qualquer coisa. O único instante que você pode transformar e ter uma ação consciente é no instante presente. Ele é um instante de poder, certo? Contudo, você observa que nessa live eu não falei em momento nenhum para você olhar para o passado e ficar trazendo coisas do passado. Não é isso. É você olhar o que está aí dessa criança ativa hoje. Porque se você for perceber, você mesma colocou aqui o quanto de medo, o quanto de impotência, né? O quanto de registros dessa criança está ativa em você aqui agora, no presente momento. Então, se trata de uma criança viva dentro de nós. Essa é a criança interior. Não é a criança, não é alguma coisa que já foi e que você não pode, não dá para fazer mudar as situações que já foram. Isso não é isso, entende? Mas é sim você fazer contato, olhar para os automáticos, os condicionamentos que estão presentes e ativos em você agora. E saber que isso vem dos registros da criança. E entender isso, que existe aquela consciência de criança ainda está aqui agora. Porque na verdade, gente, nem passado, presente e futuro existe. Só existe um eterno agora. É a gente que separa tudo. Mas acontece que tudo que parece para nós passado e tudo que parece para nós futuro está presente aqui agora. E eu posso transformar as informações que parecem passado e que parecem futuro no aqui e agora, porque tá tudo aqui agora. Ok? Vamos ver se ficou mais claro. Ah, sim, colocou entendo, muito grata, muito importante. Legal. Você foi muito clara, grata. Fico bem feliz. Joia.
E, bom, e assim, dito tudo isso, né, até esse momento, talvez algumas pessoas, né, ouvindo falar sobre esse assunto, podem pensar, e talvez você possa estar pensando, né, puxa, mas é muito trabalhoso a essa altura da minha vida, né, desenterrar essa criança em você. Muito trabalhoso desenterrar essa criança em mim agora, né? Já não sou mais criança, justamente, tá lá no passado, né? E aí eu te digo o seguinte: se você acha que essa criança tá enterrada, né? Que é trabalhoso desenterrar, e se você acha que ela tá enterrada, então aí é grave. Porque enterrado tá aquilo que já tá morto, né? Aquilo que já morreu tá enterrado. E se você matar essa criança dentro de você e quiser enterrar, você acaba junto com a alegria, com a espontaneidade, com o relaxamento, com a naturalidade, que são as características da criança. Não é a criança que tem essas características de ser natural, de ser espontânea, de ser alegre. Então, gente, não é trabalhoso olhar e cuidar dessa criança. Não é, né? Trabalhoso, o que é trabalhoso? Trabalhoso é viver uma vida silenciando o melhor de você. Insatisfeita, insatisfeito, né? E pior ainda, sendo refém dos gritos dessa criança sufocada, que aparecem nas formas de surtos emocionais, de doenças físicas. Faz sentido? Isso é trabalhoso. Verdade ou não? Né? Muito mais trabalhoso. Né? Silenciar o melhor de você. Viver insatisfeito e ainda viver tendo crise, tendo surto, tendo doença. Tudo isso é manifestação de uma criança sufocada dentro. Então é muito gostoso e fácil cuidar dessa criança, amar essa criança como o adulto, a adulta que você já é, né? E para começar isso, você precisa só assumir e entender que, apesar da sua idade, apesar de você ter uma idade de adulto, de adulta, tem uma criança aí dentro que está comandando a sua vida, ou muitos aspectos da sua vida, né? E gerando muita insatisfação e muita impotência. Assumindo isso, assumindo que tem uma criança aí dentro que está no comando de muita coisa na sua vida,
Então, assim você pode assumir o comando de adulto, né? E aí, assumindo o comando de adulto, cuidar dessa criança, cuidar do que ela precisa. Permitir pela primeira vez na sua vida que ela se expresse. Mas não é ela se expresse do jeito de uma criança. Sabe o que é permitir que ela se expresse? É você permitir sentir, perceber quais são os seus sentimentos, quais são os seus pensamentos originais, naturais. Qual é a sua verdade? E você se permitir expressar isso. Entende? E a partir dessa expressão, você descobre a sua contribuição única. Aquilo que só você tem para oferecer para o mundo. Um caminho para isso, gente, é ser especialista em psicologia transpessoal com o seu projeto autoral. Que eu desenvolvi o passo a passo desse caminho, inclusive acompanhando você nessa descoberta do que é o seu projeto autoral de contribuição no mundo. E para isso é necessário você atravessar todo esse processo dentro de você. Então você tem suporte para isso, apoio, acompanhamento, né? E dentro desse processo existem ferramentas, né, para ajudar você a adequar esse seu projeto, essa sua contribuição autoral ao seu propósito de vida. Tudo isso tem a ver uma coisa com a outra. Tá tudo integradinho, certo? Então, bom, eu vou dar um passo prático para vocês, para que vocês já possam começar isso agora de onde vocês estão, ok? Mas antes, deixa eu ver aqui que alguém tá falando. Camila aqui. Camila. Passei a última semana lendo sobre esse assunto e trabalhando a minha criança. Essa live caiu como uma luva, grata, Eliana. Oh, meu amor, que gostoso! Camila é minha aluna na pós. Ela tá se formando com a turma agora. Começou em 2020. Que coisa boa, Camila. Fico muito feliz, viu? Camila é testemunha disso tudo que eu tô contando aqui. E, ok, então eu vou dar agora um passo prático para você poder começar agora, certo? Que é assim, começar agora quando? Acabando esse vídeo. Então, assim que acabar esse vídeo, tem uma prática que eu vou deixar aqui para você começar a fazer esse contato e descobrir mais, abrir esse acesso, esse canal de integração com essa criança viva dentro de você, ok? Combinado? Se você quiser anota, mas se não você memoriza. Aí assim que terminar você faz, tá? Que é o seguinte, assim que terminar esse vídeo, você vai fechar os seus olhos por alguns instantes
E aí você vai se lembrar de você, vai ver a imagem de você pequenininho, pequenininha, né? Às vezes você vai começar a fazer o contato com isso lembrando de alguma foto, porque muitas vezes, né, se você não está acostumada a ter essa imagem de si mesma, de si mesmo muito presente, às vezes você nem se lembra como você, né? Você não consegue se visualizar, não tem problema. Lembra de uma foto. Você deve ter visto fotos de você, certo? Então você vai fechar os seus olhos por alguns instantes e vai se visualizar pequenininho, pequenininha, né? Então deixa vir essa imagem, deixa vir sem muita pretensão, sabe? Sem muita preocupação. Fecha os olhos, essa imagem vai vir de você mesma, de você mesmo, né? Então, vindo essa imagem, visualiza. Procura perceber mais ou menos que idade tem essa criança que está aparecendo, né? Sou eu mesma, eu mesmo, em que idade? E veja então você na sua frente, põe essa criança na sua frente, né? Como se você estivesse olhando ela de frente. E observa como é que está a expressão dessa criança, né? O que é que sente essa criança? Você vai então começar a fazer algumas perguntas para ela. Você vai primeiro dizer, né? Tô feliz de estar aqui com você, a gente poder começar a se comunicar. E eu quero saber mais de você, da sua vida, né? Então, me conta, como é que você se sente? Pergunta para ela como é que ela se sente. Como é que você se sente? E deixa ela responder. Deixa vir, tá? Confia no processo. Ah, mas e se for imaginação minha? Tem problema não. Imaginação sua é conteúdo seu interno. Então ouve o que vem. Certo? Não tem problema. É isso aí. Tudo que nós temos internamente, seja imaginação, seja sonhos, seja pensamentos, é tudo conteúdos e símbolos do que está funcionando dentro da gente. Então se abre para isso, tá? Para de desconfiar de você mesma, de você mesmo. Lembra que eu falei lá no iniciozinho desse vídeo que essa desconfiança que nós temos com relação a nós mesmos vem também lá da criança, que aprendeu que ela não é confiável, né? Que aprendeu a ser cética. Então, nesse momento, você quer se abrir para essa criança, você quer olhar para ela, você não quer mais ficar se censurando, se recriminando, duvidando de você, ok? Então é isso. Pergunta como é que você se sente. Depois pergunta para ela o que é que você precisa. E ouve a resposta. Ouve. Deixa ela responder, tá? Fica aberta. Vai vir a resposta dela. Pergunta para ela o que eu posso fazer por você. Ela vai te dizer, não tenha dúvida que ela vai te dizer. Oh, meu Deus, que oportunidade! Você nunca perguntou para ela antes o que você pode fazer por ela. Ela vai te dizer, certo? E aí você ouve essas respostas. Aí você diz que você vai passar a cuidar dela daqui para diante. Agradece ela, certo?
se despede, né? Diz que ela vai, né, se manter dentro de você, agradece, pode abrir os seus olhos, registra, pega um papel, pega uma caneta e registra as respostas dela nessa hora, tá? Para guardar, para valorizar e faça aquilo que vocês conversaram, aquilo que ela pediu, certo? Então é isso. Eu vou agora deixar vocês, né, com essa tarefinha, com essa atividade. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre tudo que a gente falou nessa live hoje, pode colocar aqui. Se não, você pode já ir para sua prática. Grata pelos coraçõezinhos, quem tá mandando. A Dulce chegou agora, Madalena chegou agora, Dani chegou agora. Então, depois vocês assistem o vídeo na íntegra, que tá muito, muito rico, ok? Certo? Então, gratidão, certo? E depois colocam aqui, ó, a Paty, não consegui. Comecei a chorar de ver ela tão sozinha. Sim. A Marta, lindo, grata. Gratidão, Marta, também. Ô, Paty, você pode repetir isso, meu amor. É muito importante. Por tudo isso que a gente conversou agora, né? Nessa live. Então, agora você como adulta, você já sabe que é possível lidar com esses sentimentos dela e é fundamental, Paty. Já que você viu ela tão sozinha, você começou a chorar, não tem problema. Chora com ela, acolhe ela, cata ela no teu colo, chora com ela. Ela precisa disso para não ser mais tão sozinha assim, tá bom? E repete isso outras vezes para ir ganhando mais essa proximidade com a tua criança, para ir nutrindo ela. Ela tá muito carente de você, viu? Você sabe, Paty, quando eu comecei, quando eu fiz um trabalho decente com a minha própria criança, eu percebi que eu era uma adulta absolutamente relapsa com a minha criança. Eu me decepcionei comigo. Eu era a melhor mãe para as minhas filhas que eu podia conceber. Minhas filhas reais, né? Eu já era mãe. E eu era, tipo assim, a mãe mais presente para elas. Porém, para minha criança interior, eu descobri na ocasião que eu era completamente ausente. Então, esse momento de tomar consciência disso e você voltar a olhar, a cuidar, porque sabe o que acontece? A gente se cuida do mesmo jeito que a gente aprendeu, do mesmo jeito que os adultos nos cuidaram quando nós éramos pequenos. E se os adultos não nos olhavam, não nos viam, nos deixavam sozinha, de adulta a gente faz a mesma coisa com a gente. A gente não se olha, não se vê, se deixa sozinha, não se apoia. Vê se é justo uma coisa dessa. Tudo que a gente sofreu de pequena, a gente mesmo repete com a gente depois de adulta. Então, querida, só quem pode mudar isso para você é você mesma. Como a gente colocou aqui, esse momento presente é um instante de poder, onde você pode mudar tudo isso para você mesma. E você começa isso pegando essa criança no colo,
chorando junto com ela por causa do jeito que ela está se sentindo. E fazendo combinados com ela de trazer alegria, de trazer alegria. Olha, veja, de você trazer alegria para a vida dela, você dá para essa criança o que ela precisa, ela traz a alegria para a sua vida. Porque a alegria, quem traz para a vida da gente é a criança alegre. Então, é necessário isso. Então é isso. Eu vou deixar vocês para poder fazer esse exercício. Aqui, ó, ainda tem algumas perguntinhas. Eu vou ficar tirando perguntas, tirando dúvidas. Quem já está satisfeito e quiser ir fazer o exercício, pode, tá, gente? Para não perder as instruções. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A Paty, voltei a fazer. Legal, Paty, muito bom. Obrigada, muito grata, muito importante, revelador, legal. Ah, Marta, quero repetir. Repita, Marta, é isso aí, a Marta já fez. Marta também é nossa aluna na pós de Psicologia Transpessoal. Pode pontuar aqui as perguntas? Posso, já vou pontuar, peraí. Sim, muito importante, legal, tá. Então, as perguntas são: fazer contato com ela, visualizar ela na tua frente, né? Então, você vai perguntar como você se sente, tá? Anota aí. Primeira pergunta, como você se sente? Segunda, o que você precisa? Terceira, o que eu posso fazer por você? E ao final, diga para ela que você vai passar a cuidar dela daqui para diante. E agradeça. Beleza? Fechou? Gratidão, gente. Vamos lá, vamos agora fazer a prática, que é o fundamental disso tudo. Beleza? Beijinho. Até a próxima.